Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá repleto de assuntos importantes, vamos falar estreia de Campeonato Carioca, decisão lá do STJD que pode acontecer ainda hoje, vamos falar também sobre uma promessa que o Levenciano fez ao torcedor vascaíno e lá no final do vídeo a gente vai comentar sobre reformulação de elenco, saída de jogadores, contratações, Alex Teixeira, né, que ontem tumultuou aí o torcedor vascaíno falando muito, pô, o Alex Teixeira terminou seu contrato na China, poderia vir pro Vasco, então a gente vai comentar tudo sobre essas questões aqui no decorrer do vídeo de hoje. Já fica aqui o convite para você assistir até o final, deixar nos comentários sua opinião. Como sempre também peço para a galera dar aquela moral, deixar aquele like no vídeo, aquele joinha, aquela curtida, para ajudar aqui no nosso trabalho, na divulgação. E você que é novo, você que é nova por aqui, que está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, fica o convite, ó. Corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal e, mais importante ainda, não esqueça também de ativar o sininho de notificações, que também fica logo ali embaixo, logo ao lado do botãozinho vermelho, para que você sempre receba um aviso, né, uma notificação do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente por aqui. Fechado? Então vamos aqui começar falando sobre esse assunto aí do Leven, né? Ontem ele acabou fazendo uma postagem lá no seu Instagram, ele que não vem aparecendo muito na mídia nessas últimas semanas, vem ali se mantendo um pouco afastado, mas ele fez ali uma promessa ao torcedor vascaíno, ele falou que vai voltar ativa lá no seu canal no YouTube, né? Para poder expor, para poder falar sobre tudo que acontece no Vasco nesse momento, demonstrar toda a sua insatisfação com a atual diretoria do clube. Enfim, vamos esperar. Hoje o Leven é uma pessoa influente na política do clube. Muita gente vai falar, porra, Mari, para de falar disso, para de falar daquilo. Cara, não tem como. Lá atrás, quando era o Brant, a gente falava, quando era o Campelo, a gente falava, quando era o Monteiro, a gente falava, e agora o Leven é sim uma figura que tem, né, uma grande audiência do torcedor vascaíno, e a gente tem sim que abrir as portas. Já fiz até um convite para ele vir aqui, né, voltar aqui no canal, conversar com a gente, e ficamos à espera, né, para poder trazê-lo novamente aqui para fazer um bate-papo e mostrar ali, né, o seu ponto de vista, o que ele pensa para o futuro do clube, se ele tem a vontade de continuar brigando ali, né, para quem sabe se tornar o presidente do clube no futuro próximo. Mas enfim, ele fez essa promessa aí, falou que em breve vai estar voltando ativa lá no seu canal, né, para poder falar, né, expor tudo que ele pensa sobre o Vasco nesse momento. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a questão do STJD. Provavelmente, ainda hoje, possamos ter uma decisão final sobre a questão ali da anulação ou não da partida entre Vasco e Internacional, né? Como a gente sabe, teve toda a polêmica, áudios e imagens foram vazados e ficou claro, ficou ali nítido que aquilo que aconteceu foi um grande absurdo. No final das contas, o jogador do Internacional estava impedido, as próprias pessoas ali envolvidas, né, naquela confusão, no começo ali, mostraram, falaram, cara, tá impedido, pode marcar impedimento, depois voltaram atrás, falaram que o computador não estava funcionando. Então, na minha opinião, seria um absurdo se o STJD não anulasse essa partida. Mas caso isso venha a acontecer, a diretoria do Vasco já deixou claro, vai entrar na justiça, vai buscar uma indenização que pode chegar até 100 milhões de reais. E quem vai estar tendo que pagar nesse dinheiro seria a CBF e a empresa que é responsável pelo VAR, né? Lembrando que quem paga o VAR são as equipes mandantes. Então, naquele jogo contra o Internacional, foi o Vasco que pagou ali e acabou acontecendo, né, toda aquela confusão, todo aquele absurdo, né, na partida. Mas, enfim, como eu falei, hoje aí provavelmente a gente já possa ter uma decisão aí sobre essa questão e a gente vai trazer, com certeza, para vocês aqui no decorrer do dia. Se pintar aí daqui a 2, 3 horas, a gente solta lá no nosso Instagram, solta no nosso Twitter, e caso aconteça, né, mais ali pro final da tarde, a gente solta no nosso vídeo aqui da segunda edição, que vai ao ar a partir das 3h30 ou 4 horas da tarde. E lembrar, galera, que hoje à noite faremos uma live aqui no canal com um convidado
muito especial. A gente deve estar fazendo aí um quadro novo toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. A gente vai lançar provavelmente essa parceria hoje à noite por aqui, então fiquem ligados. Por isso que eu falei que é importante você ativar aqui o sininho de notificações. E nessa live de hoje à noite, nós iremos também sortear uma camisa oficial de jogo da capa e uma camisa réplica do Vasco de 1997, do título brasileiro. E quem quiser participar desses dois sorteios, corre aqui embaixo do vídeo, tem um botão ali escrito Seja Membro, bem pequenininho ali, branco e azul, você clica lá, ou então eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, você clica nesse link, faz o seu cadastro, custa apenas R$ 1,99 e você já garante sua participação não só no sorteio de hoje, mas em todos os jogos do Vasco, né? A gente sorteia 5 itens oficiais, são 2 camisas de jogo, uma de treino, uma camisa de viagem e um agasalho da capa, fechado? Agora falar sobre Campeonato Carioca, né? O Vasco estreia nessa próxima quarta-feira, né? A gente vai ter pela frente a Portuguesa da Ilha. E como a gente já vem falando aqui nos últimos vídeos, né? O Vasco vai ter nos 3 primeiros jogos jogadores 100% oriundos da base, né? Vai ser uma combinação do time sub-20 do Vasco, que é comandado pelo Siston, que vai comandar a equipe profissional nesses 3 jogos, com a participação dos jogadores da base que já faziam parte do time profissional. Casos ali como Thales Magno, Gabriel Peck, Ulisses, o Miranda, o Lucão e tantos outros ali, né? O Juninho, o Caio Lopes, enfim. Vai ter essa combinação aí, a gente não tem ainda muita ideia de qual será o time titular que o Siston vai estar montando, mas o que eu posso passar para vocês é o seguinte: os garotos tão motivados, eles vão abraçar essa oportunidade, essa chance aí, como se fossem 3 finais aí de Libertadores, porque para eles pode ser um divisor de águas, eles podem ali ir muito bem nessas partidas e já ganhar moral, já ganhar confiança do novo treinador, do Marcelo Cabo, para aproveitá-los, né, na sequência da temporada, né? Muitos desses meninos aí, como por exemplo, o paraguaio Matias Galarza, o atacante ali, o Arthur, e outros ali que estão no elenco sub-20, o MT, por exemplo, muitos desses ali já são pedidos da torcida para estarem no time de cima, o Riquelme, por exemplo. Então a gente vai ter essa oportunidade e, como eu falei, o Marcelo Cabo começa a trabalhar hoje, já deve estar indo ali, né, para conhecer os jogadores, né, do sub-20, já deve ter uma conversa ali, provavelmente com o treinador Siston, deve sentar com a diretoria também para falar sobre dispensa de jogadores, sobre contratações, mas enfim, é importante que nessa estreia a garotada não sinta pressão, que eles possam de alguma forma traduzir o que eles vinham fazendo na base, no sub-20, né, os títulos ali da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, agora no time profissional. A gente vai ter que ter paciência, não podemos aí querer, já que os jogadores subam e correspondam em todas as partidas, vão ter altos e baixos, vão ter ali oscilações, mas eu tenho a mais absoluta certeza que essa safra que tá vindo aí vai ser uma safra que vai nos render excelentes frutos, com grandes talentos aí pro futuro da nossa instituição. E agora, antes da gente terminar o vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre a reformulação, né? Sobre a limpeza, sobre a faxina, sobre novas contratações que o Vasco aí possa vir a estar fazendo nessa temporada de 2021. E como eu acabei de falar, hoje se inicia um novo ciclo do treinador Marcelo Cabo no Vasco. Ele chega para substituir o Luxemburgo, ele que fez uma temporada muito interessante, muito regular no Atlético Goianiense. Lembrando que o Marcelo Cabo já foi campeão da Série B lá atrás em 2016 com o próprio Atlético Goianiense, já classificou o CSA para a primeira divisão também, já fez ali uma campanha interessante com o CRB na Série B também. Então é um treinador já bastante vivido, já entende bastante esse cenário e é a primeira vez que tem uma oportunidade num grande clube, né? Num clube ali que tem uma história gigantesca, uma torcida imensa, uma pressão que vai ser maior quando ele comandava nessas outras equipes, e esse trabalho precisa ser muito bem feito. Ele é um treinador que gosta muito de trabalhar com garotos da base, ele tem um perfil muito interessante, ele é um cara ali que vem do futebol de salão, então ele tem essa questão de posse de bola, de jogo veloz, de ter sempre um time ofensivo, mas para que isso aconteça, ele vai precisar formar um elenco ali coeso, um elenco ali que possa traduzir dentro de campo todas as expectativas dele. Então, a partir de hoje, a gente já provavelmente verá algumas situações acontecendo dentro do nosso clube, principalmente em relação à saída de jogadores que estão emprestados ao Vasco, por exemplo, aí, como Gustavo Torres e como Léo Gil, já devem ser dispensados.
outros jogadores que têm o contrato ainda vigente, né, no Vasco, aí, caso de Leandro Castan, Fernando Miguel, Werley, Marco Júnior, talvez alguns outros aí possam vir a ser quebrados, né, encerrados de forma amigável. A gente deve ver aí esses contatos entre diretoria, empresários, até mesmo jogadores, e ao mesmo tempo o Vasco já busca a reformulação, trazendo novas peças para o seu elenco, né? Lembrando que o Vasco ontem anunciou a contratação de um meia de 18 anos, o paraguaio Diego Fernandes, que inicialmente chega para fazer parte do Sub-20, mas como a gente já vem falando, todo jogador que vai fazer parte do Sub-20 nesse ano do Vasco, ao mesmo tempo, provavelmente terá também oportunidade no profissional, caso se destaque na equipe de baixo ali, né, da equipe de juniores, e o Vasco também já começa a monitorar a situação de outros atletas ali que possam estar chegando. O Marcelo Cabo deve indicar alguns jogadores do Atlético Goianiense, por exemplo, o Chico, teve seu contrato encerrado por lá, tá livre no mercado, é um jogador que tinha uma confiança muito grande, né, do Marcelo Cabo lá no Atlético Goianiense. Outros jogadores como Zé Roberto, goleiro Jean, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Não serão, obviamente, só jogadores do Atlético Goianiense. O Vasco vai buscar destaques da Série B, jogadores que foram bem na Série A, que estão em fim de contrato, jogadores de repente até de fora, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, que poderiam vir aí por empréstimo, né, como foi o caso do Martim Benítez, e a permanência, por exemplo, do Germancano, do Marcelo Alves. Então, tudo isso aí deve começar já a acontecer a partir de hoje. E agora, antes da gente terminar o vídeo, vamos falar sobre o burburinho, né, que correu entre o torcedor do Vasco ontem, que é Alex Teixeira. O time que o Teixeira jogava lá na China, né, parece que parou de funcionar. O Teixeira acabou ficando livre no mercado, está livre no mercado nesse momento, e o torcedor vascaíno se desesperou, falando: porra, esse cara tá aí sem contrato, não tem time para jogar, vamos trazer ele pro Vasco. Mas não é tão simples assim, né? Lembrando que hoje a situação do Vasco é uma situação, cara, de calamidade financeira imensa. Hoje o Vasco, para trazer um jogador do calibre do Alex Teixeira, precisaria de muito dinheiro, precisaria de um projeto muito interessante e precisaria que o próprio jogador aceitasse comprar, né, essa ideia, comprar esse projeto, comprar essa briga de jogar de repente uma segunda divisão, né, vestindo a camisa vascaína. Então não é simples, não é fácil. O Alex Teixeira ganhava na China mais de R$1 milhão por mês e não aceitaria vir para o Vasco para ganhar, sei lá, 50, 70, 100 mil reais por mês. Então é todo um projeto, como eu falei, é todo ali um envolvimento do torcedor, diretoria, enfim, de um time estruturado, de um time forte, na qual o Alex Teixeira pudesse ser a grande estrela. Mas sinceramente, falando do fundo do meu coração, eu acho que as chances de algo dessa magnitude acontecer são praticamente zero, até porque o próprio presidente do clube, Jorge Salgado, já deixou muito claro em algumas entrevistas que ele não pretende fazer nenhuma grande contratação nessa temporada que a gente tem pela frente. Então é basicamente isso, vamos ficar ligado, provavelmente no decorrer do dia de hoje aí teremos novidades, STJD, provavelmente também novidades sobre quebra de contrato, jogadores saindo do clube e quem sabe até mesmo contratações que já podem vir a ser anunciadas aí no decorrer dessa segunda-feira. E fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve. Não esqueça também de ativar aqui o sininho de notificações, porque hoje ainda temos mais um vídeo, nossa segunda edição, que vai ao ar ali por volta das 3h30 da tarde. E hoje à noite, ali a partir das 8h15, 8h30, vamos entrar ao vivo para uma resenha, para um bate-papo com um convidado super especial num quadro novo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Fechado? Então é isso aí, galera. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Quem ainda também não tá seguindo o nosso Instagram do canal, corre lá, primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E lembrar também que hoje tem sorteio. Quem quiser participar tem que virar membro. Então corre ali, botão azul e branco, ou no primeiro comentário tem um link lá. Faça o seu cadastro e já garanta a sua participação. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!